Grafias especiais. Você já dominou as grafias dos porquês da nossa língua? Vamos experimentar resolvendo uma questão da VUNESP. Outro dia me meti numa encrenca porque resolvi falar que amanhã seria aniversário dele e ele iria ganhar presente. Ele abriu um sorriso, pediu o presente. Eu disse amanhã. Ele pediu de novo, educadamente, mas já sem um sorriso. Não entendia por que eu não lhe dava o presente. Repeti, educadamente, sorrindo muitíssimo, que o presente seria dado amanhã. Foi aquela choradeira, claro. Texto interessante do Antônio Prata. Letra A, dois porquês juntos sem acento gráfico. Letra B, porquê juntos sem acento, porquê separados sem acento. Letra C, dois porquês separados sem o acento gráfico. E na letra D, porquê juntos sem acento, porquê junto e graficamente acentuado. Eu vou logo adiantar para você. A resposta é B de bola. Quer entender por que a resposta é a letra B de bola? E aí, acabei de usar um porquê, né? E agora? Será que esse porquê que usei na fala é junto ou separado? Bem, vamos discutir o emprego do porquê junto. Leia comigo. Meti-me numa encrenca porque falei a verdade. Olha a ideia, naturalmente uma ideia de causa. Você poderia começar essa frase com o como. Quer ver? Diga, como falei a verdade, meti-me numa encrenca. Quando isso ocorre, o porquê é junto, não leva acento, porque ele é a famosa conjunção adverbial causal. Essa primeira parte da frase, com o verbo meter, é a oração principal. E a outra parte, que começa com o porquê junto, é oração subordinada adverbial causal. E qual é a classe gramatical do porquê? Conjunção subordinativa adverbial causal. Então vamos ganhar intimidade com o porquê separado. Leia comigo. Ela não entendia porque eu não lhe dava o presente. Veja como facilmente você troca o porquê por três palavras. Por qual motivo? Pode ser também por qual razão. Ela não entendia por qual motivo eu não lhe dava o presente. E aí pronto. Quando você pode trocar o porquê pela expressão por qual motivo, ele é separado. Obrigatoriamente duas palavras. Vamos interpretar o contexto? Ela não entendia é a oração principal. E olhe como o verbo entender, entender algo, entender isso, é transitivo direto. Então, a oração inteira que começa com o porquê separado é subordinada, substantiva, objetiva direta. São duas palavras com classes diferentes. O por é preposição e o que, ou então a palavra qual, pronomes interrogativos. Os dois não se juntam, né? Por quê? Porque são totalmente diferentes. Nesse caso, a função do que ou a função do qual é articular uma interrogação que não é aquela interrogação direta, não há o sinal de interrogação, mas é sim uma interrogativa. Percebeu? Então vamos experimentar numa nova frase também com o porquê separado. É a frase tradicional. Por que você não me dá o presente? É a famosa pergunta com o porquê usado no início. Esse por é preposição e o que é pronome interrogativo. E a frase inteira, olhe bem para ela, é frase interrogativa, o porquê separado no início e, claro, né, o que sem acento gráfico, porque ele não termina a frase. Ele é considerado uma palavra átona. Vamos então à mesma frase, mas trocando a posição do porquê. Leia. Você não me dá o presente, por quê? E agora veja como o que leva acento obrigatoriamente. Olha a classe gramatical. Não mudou. O por é preposição e o que é pronome interrogativo. A frase inteira é interrogativa, o porquê separado do fim. E olha o detalhe. O que é graficamente acentuado porque virou palavra tônica. Existe uma regra de acentuação gráfica que diferencia palavras tônicas de palavras átonas. É o famoso acento diferencial de tonicidade. Então, sempre que o que terminar uma frase, ele é considerado palavra tônica e recebe acento gráfico obrigatoriamente. Vamos a mais uma frase interessante com o porquê. Veja,
ela me abandonou, mas não disse por quê. Significa me abandonou, mas não disse por qual motivo. Lembra? Por isso que é separado. Quando você pega esse pedaço, mas não disse por quê, o por é preposição, o que é pronome interrogativo, o que é palavra tônica e, claro, né, o conjunto é oração coordenada sindética adversativa. Olha a presença do mais. A primeira parte é a oração coordenada sindética. Veja, novamente o que na posição final e naturalmente acentuado por ser palavra tônica. Agora olhe como poderíamos dizer a mesma coisa de maneira interessante. Você não tem mudança semântica, não tem mudança de sentido, mas o porquê é outro. Leia, ela me abandonou, mas não disse o porquê. Aí é uma construção muito interessante, porque o O que antecede o porquê é artigo definido. Então, transformou o porquê em substantivo, é palavra tônica, obrigatoriamente acentuada, e o conjunto, com mais, oração coordenada sindética adversativa. A primeira parte não mudou nada, naturalmente a oração coordenada assindética. Pronto, você dominou os porquês, deu um passeio interessante com frases modelo para que você agora ganhe autonomia na hora de enfrentar qualquer questão envolvendo essas grafias especiais. Agora que você dominou os porquês, inscreva-se no meu canal e você vai ganhar um professor particular de língua portuguesa totalmente dedicado a tirar as suas dúvidas. O acesso às aulas é gratuito. No YouTube você sabe que está lá, ou estão lá, todas as aulas à sua disposição. E nós comercializamos uma assinatura anual. Não temos um curso, são vários cursos de língua portuguesa, cursos completos. E naturalmente você tem liberdade para tirar dúvidas comigo a hora que quiser. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Face, pode ser pelo meu e-mail. Fique à vontade para decidir, mas continue estudando, continue evoluindo. Até a nossa próxima aula.